Olá, jovens! Então vamos nesse vídeo dar continuidade ao nosso projeto de Vampire Survivors e vamos adicionar nele alguns elementos visuais. Nós estamos adicionando aqui uma barra de vida, né, para o nosso personagem. Nós estamos fazendo também o sistema de dano que ele toma enquanto está encostado nos inimigos. Então ele tem que fugir enquanto ele está encostado nos inimigos, que senão ele vai morrer. E se ele morrer, a fase ela reinicia, né? O level vai reiniciar. E também nós estamos adicionando aqui um efeitinho no dano dos inimigos que aparece ali um número indicando o quanto de dano que o inimigo está levando quando ele toma o dano. Tudo isso nós vamos fazer no vídeo de hoje, então fiquem comigo até o final desse vídeo. Então vamos continuar aqui com o nosso projeto do Vampire Survivors. Vamos ver aqui em sprites e vamos criar a sprite da barra da vida do nosso player. Vamos ver aqui em create, né, sprite, e vamos criar uma sprite vamos tirar aqui isso daí de manter o aspect ratio, vamos criar uma sprite de 16 de largura por 4 apenas de altura. Vamos manter o top left como a origem, vamos vir aqui em editar, e nós vamos editar ela colocando a cor branca. E é só isso que nós precisamos. Vamos chamar ela aqui de S-Life. Nós precisamos apenas fazer isso. E aí nós vamos vir aqui no nosso player. E no create vamos adicionar uma variável nova. Vamos colocar aqui isDMG. E vamos colocar ela como false. E agora vamos criar um evento de colisão, né? Que é onde nós vamos tomar o dano do nosso inimigo. Mas para isso, vamos aqui no nosso opar enemy, no evento create dele, e vamos adicionar uma variável que nós já criamos em diversos outros objetos com o nome dano. E o dano do nosso inimigo vai ser 0.06. Por que vai ser apenas isso, 0.06? Porque a cada step, né, a cada momento que ele estiver colidindo com o nosso jogador, ele vai causar o dano. Então a vida vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, mas vocês vão ver que vai ser um dano bem grande, né, esse 0.06. Então vamos voltar aqui no nosso player. Vamos criar um evento nele de colisão com o objeto opar_enemy. Então, o que acontece, né? Nós temos aqui no nosso player a nossa vida. Então, life vai ser menos igual ao other.dmg, que é o dano do nosso inimigo. E o que nós vamos fazer? Se não, nós vamos colocar is, né, a nossa variável que nós criamos, isDMG vai ser igual a true. E também nós vamos colocar um alarme para tirar esse isDMG true. Então, o alarme 0 vai ser igual a 2 steps apenas. E se a vida if life for menor ou igual a 0, o que nós vamos fazer? Run underline restart. Nós vamos reiniciar o nosso jogo. Tendo feito isso, vamos criar também aqui o nosso alarme. Alarme 0. O que acontece no nosso alarme? A nossa variável isDMG vai ser igual a false. E vamos ver aqui no nosso step, porque que nós fizemos isso com essa variável, né? Com a variável isDMG. Se ela for true, if isDMG, o nosso player, né, o nosso personagem aqui, ele vai ficar todo vermelho. Então, como que nós fazemos isso no Game Maker? Tem uma variável, né, que chama ImageBlend. Nós vamos fazer c_head. Else, caso não esteja tendo esse dano, vai ser image_blend
e nós vamos usar o C_white, que é o padrão que está sem blend nenhum na nossa imagem. Vamos testar isso no nosso jogo? Vamos lá. Está rodando. Ele está criando as armas e, ó, enquanto ele está encostado, ele vai ficando vermelho, vai tomando dano. Vamos tomar dano de 2 e acabou chegando a 0. Nós reiniciamos o nosso jogo. Perfeito, está funcionando certinho, isso que nós queríamos. E agora nós precisamos fazer um evento novo no nosso player. Vamos adicionar um evento draw. Nele que nós vamos desenhar tanto o player. Então a primeira linha que nós vamos fazer é draw underline selfie. Isso é muito importante, temos que desenhar. Se nós não fizermos isso, olha só o que vai acontecer. Vou rodar aqui o jogo. E o player ele não está aparecendo. Por quê? Porque o evento draw do nosso objeto, ele foi reescrito e ele tirou esse draw underline self. Então é importante nós mantermos o draw underline self para ele herdar como que se fosse o evento de desenhar o evento draw do objeto por padrão, sem ter um parent, por exemplo. E nós precisamos desenhar agora a nossa barra de vida. Então nós vamos fazer aqui draw underline sprite ext. Nós vamos desenhar a versão estendida dessa função. A nossa variável que é slife. O outro parâmetro que pede, eu vou até minimizar aqui, e eu vou também fazer uma coisa que eu acabei não fazendo nos outros vídeos. Opa, stop. Eu acho que é F7 e F8. Não, F7 e F8, isso. Com o F8 eu consigo aumentar o tamanho aqui do texto, para ficar melhor para vocês copiarem. Então deixa eu arrancar aqui, deixa eu ver uma coisa. Ele ainda está gravando. Tô gravando. Eu acabei não apertando o atalho que eu achei que eu iria apertar. Então vamos lá. A subimage, que é o segundo campo, então sempre é 0, que só tem um único index na imagem. O x, então vai ser x menos 8, que é a metade do nosso sprite, e o y, vamos colocar aqui y mais 2. Vamos colocar a escala vai ser 1, a escala x, a escala y. A rotação vai ser igual a 0 e vamos colocar aqui na cor C underline black. Essa vai ser a nossa variável. E o alfa vai ser 1. E aí nós copiamos isso, só que nós mudamos aqui para C underline red, que vai ser a nossa vida, vai ser vermelhinha. E a escala x, como que nós vamos fazer? Nós temos duas variáveis que podem nos ajudar. Então, vamos abrir e fechar parênteses, vamos colocar life dividido por life max, que é a variável total de vida. Então, o que acontece? O nosso player ele está com 20 de vida, está aparecendo, e dividir isso por 20, que é a quantidade máxima de vida, então ele vai ficar igual a 1. Então a escala vai ser 1. Se ele está tomando dano, ele vai diminuir essa vida e dividido pela quantidade máxima de vida vai ficar 0 ponto alguma coisa até eventualmente chegar no 0. Então ele vai diminuindo a escala x da nossa barra de vida. Vamos ver isso funcionando? Aqui a barra está desenhada embaixo do nosso jogador, né, embaixo do nosso player, e conforme ele vai tomando o dano, está funcionando exatamente como o esperado. E agora que nós temos a nossa barra funcionando, vamos adicionar uma fonte, né? Vamos adicionar uma fonte. E a fonte que nós vamos usar é essa fonte aqui, M6x11, do criador Managod, né? O Daniel Linsen. Eu vou deixar o link dessa fonte para vocês usarem e baixarem para colocarem no seu projeto. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em fontes, create fonte, vamos chamar ela de F texto. Vamos adicionar a fonte que nós temos mesmo.
Aqui, vamos ver aqui, vamos achar. Primeiro tem que instalar essa fonte, tá? Para ela aparecer aqui. Mas, e aí depois reiniciar o Game Maker. É importante vocês fazerem isso, senão não vai funcionar, não vai aparecer ela aqui para selecionar. E vamos desmarcar essa opção aqui de anti-alias, porque é uma fonte pixelizada, né? Uma fonte pixelada, então é importante a gente desmarcar essa opção aqui para a nossa fonte. E agora com a nossa fonte criada, vamos criar um novo objeto. Vamos ver aqui em Objects, Create, Create Object, e vamos chamar de o dano inimigo. E nela nós vamos ter o evento Create. E no nosso Create nós vamos ter algumas variáveis. Vamos chamar aqui de alpha. Vai ser igual a 1, que vai ser o alpha do nosso texto. Alpha, underline redux, que vai ser o quanto que nós vamos reduzir do alpha do nosso texto antes de destruir esse objeto. E vamos criar também o txt dmg, que vai ser igual a 0. E vamos adicionar mais uma velocidade vertical. Então, VSPD vai ser igual a 0.3, 0.5, vai. E agora, todas essas variáveis, elas estão aqui como que elas não estão sendo usadas, nós vamos usar elas agora. Vamos criar aqui um evento step. E o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir o nosso alpha. Então, o alpha vai ser menos igual o alpha redux. E quando o alpha, né, if alpha for menor ou igual a 0, nós vamos destruir o nosso objeto. Instance, underline, destroy. Pronto. E é isso que nós precisamos para o nosso step. E agora no draw nós vamos efetivamente desenhar o nosso texto. Então vamos ver aqui no objeto draw. Vamos definir qual que é a nossa fonte. Então draw, underline set, underline fonte, f, texto. E agora nós vamos ajustar um alinhamento do nosso texto. Então nós vamos dizer que draw underline set underline h align vai ser igual a fa center, e o nosso draw underline set underline v align vai ser igual a fa underline middle. Tendo feito isso, vamos copiar tudo isso e vamos voltar ela para o normal. Caso nós precisarmos de outros textos, esse objeto não prejudicar o texto de outras coisas. Então, nós vamos colocar o fa left e voltar para o fa top, para esse objeto não impactar como que vai ser os textos posteriores. E agora vamos desenhar de fato o texto do dano. Então vamos dizer assim, draw underline text underline transformed color. E nós vamos precisar aqui de algumas funções. Deixa eu diminuir aqui. Nós vamos precisar do nosso x e o nosso y, que é onde nós estamos sendo criados, vírgula, a string, então vai ser string txt dmg, vírgula, vamos colocar aqui uma escala de 0.7, 0.7, e vamos definir a cor do nosso texto, que vai ser c underline red, e aí nós copiamos isso, que precisa dessa cor 3 vezes. Antes disso precisa do ângulo. O ângulo vai ser 0, vírgula c red, vírgula c red, vírgula c red, vírgula c red, vírgula a nossa variável alfa. E aqui no nosso step,
né? Nós fizemos a nossa variável, mas nós não usamos. Então, o y vai ser menos igual à velocidade na vertical, que vai fazer o efeito de o texto ir subindo devagarzinho. Certo? Nós criamos aqui o nosso objeto que vai trazer um texto. Agora, nós precisamos fazer com que esse texto, de fato, seja criado. E ele vai ser criado quando? Quando o nosso objeto parEnemy estiver em colisão com o nosso objeto OHit. Então, nós vamos vir aqui e vamos, depois de tudo isso, adicionar algumas linhas nesse evento. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar esse objeto. Então, vamos armazenar ele numa variável temporária. Então, var temp vai ser igual a instance, underline create, underline layer. E nós vamos criar x, y menos 10, né, para criar acima do nosso inimigo, vírgula, a layer que nós estamos criando, a layer instances, vírgula, o dano inimigo. E agora que nós estamos criando esse objeto, nós vamos fazer o uso dessa variável e nós vamos adicionar nela nós vamos colocar ela para ficar na frente do nosso inimigo. Então, temp.depth vai ser igual a depth menos 1. E nós vamos usar também o temp.txt.dmg vai ser igual a other.dmg. Opa, dmg, que é o dano do nosso objeto hit. Então, tendo feito isso, vamos fazer um teste, né? Vamos ver como que ele está funcionando. Vamos ver se está de fato funcionando. Bateu aqui no inimigo, está criando o número e o número está subindo, está desaparecendo, né? Está fazendo um fade na cor do texto e ele está sendo destruído depois que esse alpha ele está chegando a 0. Então está funcionando essa parte aqui do nosso jogo. Agora vamos fazer, né, o nosso temporizador. Então vamos criar aqui um novo objeto. Create object. Ah, não. Não precisamos criar um novo objeto, desculpa, gente. Vamos ver aqui no nosso objeto game. No nosso objeto game, nós vamos adicionar algumas variáveis novas. Nós vamos criar uma variável chamada minute, vai ser igual a 30. A variável chama second, vamos colocar ela para 0. E vamos adicionar um alarme também. Então, alarme na posição 0 vai ser igual a run_speed. Por que nós estamos fazendo isso? Porque o run_speed é literalmente 1 segundo, né? São 60 frames por segundo. Então, o run speed vai ser 60, porque é a quantidade de frames que temos por segundo, né? No nosso jogo. Então, vamos vir aqui em adicionar evento, alarme 0, e vamos criar a nossa o nosso temporizador. Então, vamos lá. Vamos fazer o que no nosso alarme? O second vai ser menos igual a 1, né? Que nós estamos sempre diminuindo 1 segundo. E aí o que acontece? If second for menor, não é menor igual. Nesse caso é só menor. Menor do que 0, second vai ser igual a 59. If, e o que acontece? Se chegamos a isso também, o minute vai ser menos igual a 1. E se o nosso minuto ele for, if minute for menor do que 0,
e o segundo também ser menor do que 0, né? Isso é importante. Room_restart. Que aí nós reiniciamos a nossa sala, a nossa fase, nosso level. E sempre que nós fazemos isso, nós chamamos novamente o alarme. Room_speed. Alarme 0 é igual a room_speed. Então, com isso daqui, nós estamos reduzindo 1 segundo. Se o segundo é menor do que 0, a gente coloca o segundo para voltar a ser 59 e o minuto vai ser diminuído em 1. E tendo feito isso, nós precisamos agora de um evento draw para desenhar de fato esse temporizador. Então vamos aqui criar um evento draw. Só que nós não vamos criar um evento draw, né? Isso é importante também nós fazermos, né? Vamos ver aqui, vamos deletar esse evento. O motivo pelo qual nós não vamos desenhar no evento draw é porque nós queremos que sempre esteja desenhado acima de tudo que temos na nossa tela. E para isso nós temos o nosso evento draw GUI, né? Ou draw GUI. Só que para isso nós precisamos usar uma outra função aqui no create do nosso objeto game, que ela se chama draw_set_GUI. Não é draw, é display. Display, _set, _GUI, size. E nós vamos fazer que ela tenha exatamente o mesmo tamanho da nossa room. Então vai ser room widget, vírgula, room_height. Tendo feito isso, muito importante nós fazermos isso, nós vamos vir aqui em adicionar evento, draw_GUI, e vamos desenhar. Agora nós precisamos fazer a mesma coisa. Draw_set_font f texto draw_set _h-line, nós precisamos fazer aquela mesma coisa. Fá center. Copiamos aqui. Vai ser o v-align ao invés do h-align e vai ser Fá middle ao invés de Fá center. Nós copiamos isso daqui e nós mudamos isso daqui para Fá left e Fá top. Agora, com isso, nós precisamos fazer alguns ajustes no nosso temporizador, porque o número ele pode ter apenas um e não é interessante nós termos apenas um número. Vamos fazer primeiro da forma errada e depois nós vamos corrigir isso. Vamos fazer assim, draw, _text, _transformed. E nós vamos desenhar aqui. Vai ser a posição X vai ser room_widget dividido por 2. Deixa eu minimizar aqui, é isso, está aparecendo para vocês no X. E o Y vai ser 16, vírgula. E aí nós vamos fazer o nosso valor. Então vai ser a string vai ser minute mais, aí nós colocamos entre aspas, né, 2 pontos mais second. Só que para isso, vamos usar a nossa função string, né? String minute e string second. Vírgula, vamos colocar como 1 de escala no y e 0 no ângulo. E vamos, com isso nós estamos certo já para desenhar nosso texto. E olha só aqui o que aconteceu, né? Já começou com o problema de o valor ser 0 e ter só um caractere. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos que pareça de fato com um temporizador, né? Com 2 números, mesmo que tenha um 0 à esquerda. Como que nós vamos fazer isso? Vamos vir aqui. Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer alguns testes.
vamos criar uma variável underline min, que vai ser igual a uma string vazia, né? E a variável underline sec, que vai ser a mesma coisa. Uma string vazia. Aí nós vamos fazer if string underline length minute for igual a 2. Então a nossa variável underline min vai ser igual a string minute. Caso contrário, né, caso seja apenas um caractere, nós vamos vir aqui e falar else underline min vai ser igual a 0, entre aspas, mais string minute. Para adicionarmos isso. E fazemos, é claro, a mesma coisa usando a variável sec. Então, nós copiamos essa função, né, copiamos todas esse valor e nós mudamos aqui. Second, copiamos essa variável, mudamos aqui e aqui, e mudamos de min para sec. Sec. E aí nós substituímos aqui, ao invés de usar o string minute, nós usamos o underline min e usamos a variável que nós criamos, underline sec. E com isso, o nosso temporizador ele também está criado. Aí ele está aparecendo, mesmo tendo apenas um caractere, né, valendo 0, ele está trazendo o 0 à esquerda. Então, com isso, nós finalizamos, né, o nosso temporizador que está aparecendo aqui e que dura 30 minutos. Vocês podem reduzir isso para o tempo que vocês quiserem. Agora, se vocês quiserem incrementar ainda mais esse texto, nós podemos fazer isso também. Eu vou mostrar aqui uma forma bem interessante de deixar ele com as bordas, né, com o valor em cima aparecendo e ficando como que uma borda preta no texto, sem complicação, apenas usando uma função do GameMaker, que é o transformed underline color, que é praticamente as mesmas funções, só que no final nós adicionamos a cor. Vai ser C underline black, vírgula, C underline black, né? Então nós copiamos, tem que repetir 4 vezes a cor aqui no GameMaker, vírgula 1. E o que nós fazemos tendo essa variável? Se nós colocarmos ela aqui, ela não vai aparecer exatamente na mesma posição, não necessariamente é isso que nós queremos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar isso e vamos fazer ela 4 vezes antes. E nós vamos fazer o quê? Aqui nós vamos colocar menos 1, aqui nós vamos colocar mais 1, aqui no 16 menos 1 também, e aqui no 16 mais 1. E aí quando nós rodamos o nosso código, olha só o que vai acontecer. Ele vai desenhar o mesmo texto, só que ele vai avançar um pixel para cima, né? Um pixel para cima, um pixel para baixo, um pixel para a esquerda, um pixel para a direita, criando aí uma borda preta em volta do nosso temporizador. Eu acho que isso fica interessante. É uma forma que vocês podem colocar ou não, né? Eu vou deixar isso com vocês como uma opção. E pelo E com isso, né, nós terminamos essa aula, né? Nós já adicionamos bastante coisas, né? Nós adicionamos alguns efeitos visuais aqui no nosso projeto. E com isso, na próxima aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer quando os inimigos eles morrerem, eles deixarem um drop, né, de experiência, e nós vamos criar também uma barra de experiência para
nós fazermos, né, o nosso sistema de level up, e nós vamos também configurar a nossa arma para fazer os primeiros level up dela, né, adicionar as funções e fazer o uso daquilo que nós configuramos na aula passada. Então, se vocês gostaram do vídeo até aqui, né, deixem o curtir, deixem também nos comentários o que vocês acharam dessa aula, se vocês acharam essa aula também ficou um pouco maior, se vocês estão se incomodando ou não com o tamanho das aulas, se vocês estão gostando do que vocês estão aprendendo, se vocês vão usar, né, essa função que eu fiz de fazer um outline, né, no nosso texto, sem muita complicação, sem shaders, sem nada. O que vocês acham? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, né? Eu quero modelar esse curso, né, esse tutorial, de acordo com a opinião de vocês para os próximos passos, né, para as próximas aulas. E é isso, pessoal. Até a próxima e um abraço. Se você tem interesse em aprender a criar suas próprias pixel arts, o curso Noniclass Pixel Art foi feito para você. Nesse curso, com mais de 14 horas e mais de 100 aulas, você irá aprender desde o conceito básico, como linhas, curvas e tudo mais, até mesmo conceitos avançados, como criar portraits, como trabalhar com animações e como aplicar os 12 princípios de animação nas suas pixel arts. O professor desse curso é o Ângelo, criador de jogos incríveis como Boom Balloon e Cat Souls, e você vai ter um acesso vitalício a todo esse conteúdo. Se você ficou interessado e deseja aprender mais sobre pixel art, clique no link na descrição e se matricule no curso Noniclass Pixel Art.